é preceptora hoje da maternidade escola também, que trabalha lá, e é uma das 3 instrutoras que o Ceará possui, né, do projeto de Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia Pós-Parto, o OMMX, da OPAS, Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde. Então, doutora Milce, a aula é sua. Obrigada, doutor Homero, eu fiquei emocionada. Só para frisar, né, eu sou uma das 3 instrutoras e um dos instrutores é doutor Homero também. E é um assunto que, como o doutor Homero comentou, deixa a gente muito sensibilizado, né, por ser um evento, na grande maioria das vezes, prevenível ou evitável. E é muito importante a gente tomar conhecimento das condutas, estar atualizado com relação aos protocolos, para a gente fazer uma assistência adequada a essas mulheres. Como o doutor Homero citou, né, a minha aula foi baseada principalmente nas recomendações da Organização Mundial da Saúde, que é um protocolo de 2014, as recomendações também da OPAS, que são as recomendações utilizadas no treinamento da Estratégia Zero Morte Materna, que é um protocolo de 2018, e usei alguns artigos, principalmente artigos usados como referência para a confecção dessas recomendações que eu já citei. Primeiro, falando dos objetivos da aula, então, né, eu vou falar um pouco da relevância da epidemiologia da hemorragia pós-parto, falar sobre estratificação de risco, como fazer isso nos serviços, quais são as ferramentas que a gente tem para prevenção de hemorragia, como que é feito o tratamento, e no final eu vou resumir tudo, né, mostrando um fluxo, uma sugestão de fluxo de sequenciamento que a gente confeccionou, baseado no protocolo também da maternidade escola. Para falar de hemorragia pós-parto, primeiro a gente precisa falar sobre razão de mortalidade materna, que é a quantidade de óbitos maternos, e aí se considera óbitos na gestação e no puerpério até 42 semanas, pela quantidade, por 1.000 nascidos vivos, né? Então, a quantidade de óbitos por 1.000 nascidos vivos. Um dos objetivos do desenvolvimento sustentável de 2015/2030, né? E aí a gente tem como objetivo cumprir essa meta até 2030, é que a gente consiga atingir a taxa de 30 mortes maternas para cada 100.000 nascidos vivos. Atualmente, a taxa brasileira gira em torno de 60 mortes maternas a cada 1.000 nascidos vivos, né? Tem esse gráfico que mostra como tem evoluído a razão de morte materna ao longo dos últimos anos. A gente vê que já tem uma queda bastante acentuada, mas que nos últimos anos tem se mantido mais ou menos estável. Como o doutor Homero já citou, né, a maior parte dos óbitos maternos se concentram nesses 3 diagnósticos: hipertensão, hemorragia grave e infecção puerperal. Segundo a OMS, esses diagnósticos que eu coloquei nesse quadrinho rosa são responsáveis por 75% de todos os óbitos maternos. Mais uma vez frisando, né, cerca de 92% das mortes maternas são por causas evitáveis. E aí a nossa atuação como profissional da saúde para evitar esse desfecho negativo é imprescindível. Essa tabela é do boletim daqui do Ceará, da Secretaria de Saúde do Ceará, faz um compilado das mortes maternas de 2011 até 2016, e aqui eu destaquei hemorragia e hipertensão, né? A gente pode ver que os óbitos por hemorragia têm aumentado, né? E os óbitos por hipertensão têm diminuído, então existe uma tendência de aumento dos óbitos de hemorragia, chegando a se igualar e talvez até passar das causas por hipertensão. A razão de morte materna do Ceará em 2017 foi de 50. Falando especificamente da hemorragia pós-parto, né, então é a principal causa de morte materna no mundo, né? No Brasil é a segunda causa, perde somente para causas hipertensivas. Existe uma estimativa de que ocorra cerca de uma hemorragia pós-parto para cada 10 partos,
Então, trazendo, por exemplo, para analogia, fazendo uma analogia com o nosso serviço, né, maternidade escola, a gente tem em torno de 400 partos mês, então de 10 a 12 partos a cada 24 horas, então a cada plantão de 24 horas espera-se que haja pelo menos uma hemorragia pós-parto. A cada 100 partos a gente vai ter um evento de hemorragia pós-parto grave, né, e é importante ressaltar que a hemorragia pós-parto está matando mulheres jovens em idades reprodutivas, mulheres que procuram a maternidade para um evento de vida que deveria trazer alegria, esperança, que é o parto, o nascimento de um filho, e a morte dessas mulheres é uma coisa extremamente trágica, especialmente para a família, com repercussões sociais e econômicas muito importantes. E aí a nossa função como profissional da saúde é parar essa cadeia, né? Essas mulheres que apresentam hemorragia pós-parto, quando é feito uma revisão de prontuário, uma análise retrospectiva de tudo que aconteceu com elas, a gente observa uma sequência de erros ou de eventos adversos que foram ocorrendo e que acabaram culminando com esse óbito. Então, o nosso papel como profissional da saúde é identificar isso e corrigir, para que esses erros não levem a um efeito de cascata e acabem levando ao óbito materno. A primeira coisa que a gente deve falar é com relação à prevenção. Deve ser falado já no pré-natal sobre a busca ativa de pacientes com maior risco para desenvolver hemorragia pós-parto. Deve ser falado também sobre a estratificação de risco, tanto no pré-natal quanto no momento da admissão e ao longo do segmento dessa paciente a nível hospitalar. E também deve ser falado sobre o que a gente tem de prevenção farmacológica para diminuir o risco de hemorragia pós-parto. Com relação ao pré-natal, eu coloquei aqui algumas coisas que a gente pode pesquisar, tanto a nível de anamnese quanto exames complementares, e que já podem acender um alerta para hemorragia pós-parto. Uma anemia que não é adequadamente tratada, placentação anormal com placenta de seção baixa ou acretismo, lembrando que a incidência de acretismo tem aumentado nos últimos anos por conta das epidemias de cesárea, distúrbios de coagulação em pacientes que fazem uso de anticoagulantes, pacientes multíparas ou pacientes que foram submetidas a cesáreas múltiplas, distensão uterina, história de hemorragia em partos anteriores. E aí, quando você identifica esses riscos no pré-natal, já vale a pena registrar no cartão de pré-natal esse fator de risco identificado, que essa paciente tem um risco para hemorragia pós-parto. Isso já vai facilitar na admissão hospitalar dela essa sinalização para a equipe que vai fazer a assistência ao parto. E aí tratar aquelas patologias que você pode tratar, né? Então, identificou a anemia, trate a anemia. Identificou que a paciente tem DNG, trate o DNG. E assim a gente evita que essa gestação evolua para um feto macrossômico ou um polidramo. Identificou uma síndrome hipertensiva, trate adequadamente. A gente sabe que síndromes hipertensivas também estão relacionadas a um risco aumentado para hemorragia pós-parto. E nos casos indicados, referenciar para serviços especializados onde essas mulheres possam ser melhor acompanhadas. Essa tabela é uma tabela que tem na recomendação do livrinho da OPAS, e aí ela separa as patologias que eu já citei, né, que vão configurar baixo risco, as situações que vão configurar baixo risco, médio risco e alto risco para hemorragia pós-parto. Quando a gente categoriza as pacientes nessa estratificação, a gente já consegue identificar 60% a 85% das pacientes que terão hemorragia pós-parto. Contudo,
precisamos frisar também que cerca de 40% das mulheres que vão ser colocadas como pacientes de alto risco não vão evoluir para hemorragia pós-parto. E mais ou menos 1% das de baixo risco terão hemorragia pós-parto grave. Então, a estratificação, ela obviamente serve para trazer um norte para a equipe, mas a gente não pode esquecer que as pacientes de baixo risco podem sim apresentar hemorragia pós-parto, e as pacientes de alto risco podem ser que fiquem bem e não precisem. E aí a gente tem também uma recomendação com relação ao que fazer para cada uma dessas pacientes, né, identificadas como baixo, médio e alto risco. Até porque a gente entende que não se pode dar um segmento igual para elas, né? Então, as de baixo risco, elas vão passar pelo manejo ativo do terceiro estágio, aquela observação rigorosa, por 1 a 2 horas no pós-parto, estimular a presença do acompanhante para ajudar a detectar os sinais de alerta. Isso é importantíssimo, né? O acompanhante, ele deve ser trazido como um aliado para junto da equipe, para ajudar a gente a identificar os sangramentos. Imaginem aqueles plantões caóticos em que tem várias pacientes parindo ao mesmo tempo, você não consegue dar aquela atenção mais, assim, bem junto da paciente. Se você tem um acompanhante orientado, ele vai avisar a equipe caso a paciente tenha um sangramento aumentado. Já nas pacientes de médio risco, além de fazer as condutas que a gente faz para as pacientes de baixo risco, é recomendado também fazer uma identificação com a pulseira ou algum sinal no prontuário ou alguma coisa no leito dessa paciente que identifique ela como uma paciente de médio risco. Avaliar a punção de um acesso periférico, e aqui está como avaliar, né? Você não necessariamente tem que fazer. Lembrando que quando a gente funciona o acesso nesses pacientes, são pacientes que estão em trabalho de parto, isso vai dificultar a verticalização, vai deixar essa paciente mais restrita ao leito, né? Então, a gente tem que avaliar tudo isso junto com a paciente. Realização de tipagem sanguínea e hemograma. Nos pacientes de alto risco, além do manejo que eu já falei nos riscos anteriores, a gente acrescenta prova cruzada e reserva de sangue com 2 bolsas de concentrado de hemácia. Bom, prevenir é melhor do que remediar, né? Então, o que tem de recomendação forte, evidência de qualidade moderada com relação à prevenção medicamentosa é o uso da ocitocina. A ocitocina sozinha vai diminuir mais de 5%, vai reduzir mais de 50% as hemorragias pós-parto. Boa parte dos protocolos mundiais recomendam a ocitocina intramuscular, né? É uma conduta que existe em comum com praticamente todos eles. Então, a ocitocina IM é uma conduta bem embasada. E aí a gente deve fazer as 10 unidades de ocitocina IM após o nascimento, que tem nas recomendações é que seja feito tão logo saia o ombro anterior, mas o importante é que seja feito assim que possível quando o nascimento acontecer. Isso vale tanto para partos vaginais quanto para parto cesáreo. E é importante também dizer que não precisa prescrever uma ocitocina de manutenção após a administração da ocitocina IM. Mas eu prefiro fazer o esquema endovenoso, por exemplo, numa paciente que está sendo submetida à cesárea, né? Existe uma regra, que é a regra dos 3, para a administração de ocitocina para fins de prevenção. Como que é? Você faz 3 unidades de ocitocina em 30 segundos e avalia após 3 minutos. Se houve contração do útero, parou aí. Se não contraiu, aí você pode repetir isso, né, a cada 3 minutos, fazendo no máximo 3 doses. Uma outra opção também é fazer 5 unidades em infusão lenta em 5 minutos, né? Quando se prefere fazer o esquema endovenoso,
nunca podemos esquecer de prescrever a manutenção. E aí a gente prescreve a manutenção, 20 unidades de ocitocina em 500 ml de soro, em bomba de infusão contínua, e a recomendação coloca que deve ser feita em bomba de infusão contínua a 150 ml hora, mantendo por 4 a 12 horas. Nunca deixar de prescrever a manutenção, e a gente precisa falar que a ocitocina não é uma droga inocente, né? Ela tem efeitos colaterais importantes, principalmente quando é feita rapidamente, quando é administrada rapidamente. Então, a recomendação é que sempre seja infundida de forma lenta. Aí, aquela ocitocina que está no soro, né? Aquela paciente que está induzindo e que tem uma ampola de ocitocina no soro e você só manda colocar outra ampola de ocitocina e abrir o soro. Isso vale como prevenção? Não, não vale como prevenção. A prevenção recomendada é fazer 10 unidades de ocitocina IM, então logo ocorra o nascimento. Se a paciente estava usando ocitocina para fins de indução, descarte o soro que estava correndo e faça ocitocina IM, ou, se preferir, fazer o esquema endovenoso conforme a regra dos 3. Opções quando a ocitocina não está disponível, pode ser feito misoprostol oral, 600 microgramas. Foram feitos trabalhos comparando 400 microgramas versus 600, mas não tem evidências fortes. Contudo, tem mais efeitos colaterais que a ocitocina e é especialmente útil naquelas localidades longínquas que tem pouca assistência em saúde, que o parto é feito por parteira. Então, pode ser uma forma de prevenção adequada para essas situações. Também pode ser feita a prevenção com ergometrina, ou metil-ergometrina. O benefício é semelhante à ocitocina, mas também tem mais efeitos colaterais. Quando se opta por fazer a metil-ergometrina, lembrar que a tração controlada do cordão deve ser feita, porque o uso da ergometrina aumenta a chance de retenção placentária. E, sempre importante falar, não deve ser utilizado em pacientes hipertensos. Outras medidas que podem ser tomadas para a prevenção de HPP são o clampeamento oportuno do cordão umbilical. Foi mostrado que um clampeamento precoce não vai reduzir as chances de hemorragia pós-parto, então a gente deve oferecer o clampeamento oportuno pelos benefícios que já são comprovados para o RN. Fazer a tração controlada do cordão em partos vaginais, mas só deve ser realizada se houver um profissional devidamente treinado para isso. E aí a tração controlada deve ser realizada segundo a manobra de Brand-Andrews, em que a gente faz a pressão suprapúbica e traciona o cordão com a mão dominante, né? Se for numa cesárea, a gente deve preferir também a tração controlada do cordão. A extração manual se mostrou com a maior incidência de hemorragia pós-parto. A massagem uterina não é recomendada, tá? O que é recomendado é fazer uma rotina de verificação de tônus uterino no pós-parto imediato. Então, você deve fazer uma palpação abdominal gentil, delicada, para não trazer desconforto para a paciente, em que você verifica se o tônus uterino está adequado e aproveita e verifica a loqueação. E aí a sugestão é que isso seja feito de 15 em 15 minutos nas primeiras 2 horas de pós-parto. Incentivar o contato pele a pele precoce, nunca fazer a manobra de Christelé e fazer a episiotomia seletiva. Então, temos uma paciente que sangrou, né? Até agora eu só falei de prevenção, né? Então, as pacientes... eu estava considerando que era uma paciente que não tinha hemorragia ainda. Então, uma paciente que sangrou. Se você foi chamado para avaliar uma paciente no pós-parto que está sangrando, vá imediatamente. Aquela história de dizer, coloca um soro, que eu vou já.
ficar adiando, isso não deve ser realizado. Pacientes que sangram no pós-parto é um assunto sério que a gente não pode negligenciar de forma alguma. Contudo, também não é uma situação de desespero, né? Uma frase que é muito falada nas aulas de HPP HPP é uma emergência obstétrica, não é uma situação de desespero obstétrico. Então, mantenha a calma, confie no seu treinamento, no seu conhecimento com relação ao que está acontecendo e vai dar certo. E temos que lembrar também que o manejo da hemorragia pós-parto, ela é centrado no trabalho em equipe, né? Então, mais do que nunca, o trabalhar em equipe multidisciplinar precisa ser incentivado, precisa ser colocado nos protocolos a participação dos outros profissionais, e o treinamento de toda a equipe se faz imprescindível. Bom, quando é que a gente considera que essa paciente está com hemorragia pós-parto? A gente considera hemorragia pós-parto se nas primeiras 24 horas a paciente apresentar uma perda sanguínea superior a 500 ml após o parto vaginal, ou uma perda sanguínea superior a 1000 ml após o parto cesariano, ou qualquer perda capaz de causar instabilidade hemodinâmica. HPP maciça, por definição, é quando esse sangramento é superior a 2.000 ml ou quando há necessidade de transfusão de mais de 4 unidades de concentrado de hemácias ou uma queda de hemoglobina maior do que 4 gramas por decilitro ou ainda distúrbio de coagulação. Num dos artigos que eu li, da ACOG, que é uma recomendação, ou é 2017 ou 2018, no serviço deles, eles usam, por definição, 1000 ml para todo mundo. Só que aí a gente sabe que, optando por fazer isso, você vai deixar de diagnosticar muita coisa, né? Uma postura deles. Essa é a recomendação da OMS, é a recomendação que a gente usa no protocolo da MEAC. A HPP pode ser classificada ainda em HPP primária, que é aquela que ocorre dentro das primeiras 24 horas, que é a que a gente mais vê na nossa rotina, né, as mais comuns. E tem também a HPP secundária, que vai acontecer após 24 horas, mas em até 6 semanas após o parto. Ela é mais rara, geralmente está associada à infecção puerperal, DTG, retenção de tecidos placentários ou distúrbios de coagulação. Essa definição, eu acho que é uma das mais importantes da aula, que é a definição de tempo. Uma paciente que está com hemorragia pós-parto, ela pode sangrar grandes volumes num curto espaço de tempo, e é um sangramento muito traiçoeiro, porque ela consegue perder grandes volumes sem ter uma repercussão sistêmica alarmante. Então, esse conceito de hora de ouro é o conceito de que a gente precisa fazer todas as condutas e resolver o sangramento do HPP em até 60 minutos, ou mais próximo disso que você conseguir. Por que isso? Porque quanto mais tempo a gente passa para controlar o sangramento, menor é a sobrevida da paciente, certo? Então, para a gente poder conseguir cumprir a hora de ouro, a gente precisa fazer um diagnóstico precoce e precisa ter condutas precisas no manejo da paciente. Cumprindo, né, conseguindo fazer todas as condutas dentro da hora de ouro, a gente está prevenindo a temida tríade letal, que é quando a paciente evolui para hipotermia, acidose, coagulopatia, e pacientes que entram na tríade letal têm uma morbimortalidade altíssima. Bom, falei do diagnóstico do HPP, e aí a gente tem lá aquela definição de que é uma perda de mais de 500 ml em parto vaginal ou mais de 1000 ml em cesárea.
E tá, como é que você sabe que a paciente perdeu mais de 500 ml ou mais de 1000 ml? E a gente tem algumas formas de fazer essa estimativa, eu vou citar para vocês essas 4, e é importante que a gente conheça elas para a gente poder fazer esse diagnóstico mais preciso, né? A primeira delas é a estimativa visual. Acho que é a que a gente mais utiliza no nosso cotidiano. Que é o quê? Você olhar, dizer, não, aí eu acho que tem 300 ml, aí eu acho que tem 1000 ml. Não, aí eu acho que não é nada, é um sangramento normal, mas aí vem o colega do plantão e não, eu acho que aí sangrou muito, né? Então, é uma estimativa imprecisa, subjetiva, mas que pode melhorar muito com o treinamento da equipe. Um outro caminho é a gente fazer a pesagem de compressas e gases, é um método mais objetivo, útil especialmente em cesáreas. E aí, para a gente poder fazer a pesagem, é muito simples, basta que você pese a compressa seca. Isso é uma coisa que pode até ser feita previamente pelo pessoal do centro cirúrgico da sala de parto, utilizando as compressas que estão sendo utilizadas naquele momento, que às vezes muda a marca, enfim. Você pesa e já deixa lá registrado em algum canto. Uma compressa seca pesa 40 gramas. E aí, no final do procedimento, são contadas as compressas, que isso a gente já faz de rotina, e aí, sabendo qual que é o peso da compressa seca, a gente pesa as compressas úmidas, e o valor da diferença, compressas úmidas menos compressas secas, corresponde ao sangramento. Então, a gente usa essa aproximação de que 1 ml de sangue equivale a aproximadamente 1 grama de sangue. Também podem ser utilizados dispositivos coletores, também é um método objetivo, e aí você utiliza bolsas, sacos, fraldas coletoras que são posicionadas após o parto, abaixo da paciente. E a gente, por fim, também pode utilizar parâmetros clínicos. Os parâmetros clínicos, a gente precisa tomar bastante cuidado para utilizar, porque eles refletem alterações tardias. Como eu já citei antes, as pacientes precisam ter uma perda volêmica grande para poder alterar os sinais vitais. Estima-se que a perda volêmica gira em torno de 20 a 25% para que se tenha alteração de pulso e tração. Então, os parâmetros clínicos, eles são muito úteis para manejo e segmento, mas utilizar eles somente, né, para estimar a perda e tomar conduta pode ser um pouco perigoso. Essas duas figuras que eu coloquei aqui foram figuras feitas por mim, pela Mariana, que é a enfermeira lá da sala de parto, e também é instrutora, em que a gente pegou o absorvente, que é utilizado lá na maternidade escola, e a gente colocou essa solução de tinta guache com água. E a gente fez uma experiência, assim, vamos colocando aqui de 40 em 40 ml para ver como que fica, quanto que ele comporta. Esse daqui é o aspecto do absorvente com 80 ml, né? E é um absorvente, assim, pelo menos na minha experiência, é o que eu mais vejo no pós-parto. Quando eu vou examinar os pacientes, a gente vê muito absorvente com essa cara, assim. E aqui é o absorvente cheio, né? A gente foi colocando para ver até quanto ele comportava. E aí ele comportou cerca de 400 ml. Esse aqui é um absorvente muito cheio, que se a paciente está deitada, a pelve dela comprime e ele acaba extravasando para o lençol. Mas aí é uma imagem boa da gente guardar para ajudar na estimativa visual nos plantões. Esse estudo aqui também fez essas imagens, né, de estimativo, que a gente também pode utilizar. Essa daqui é a estimativa visual em compressas, né, uma compressa mais ou menos 50% cheia, ela vai ter 25 ml, 75% 50 ml, totalmente cheia 75 e cheia e pingando 100 ml de sangue. Essas duas imagens são imagens que impactam mais, né? Certamente pacientes que sejam encontradas nessa situação serão conduzidas como pacientes que sangraram muito, mas
para a gente saber, né, são quando se encontra paciente com lençol ensopado, estima-se uma perda de cerca de 1.000 ml. Lençol ensopado e pingando no chão, cerca de 2.000 ml. E uma cuba rim cheia, 500 ml. Esse quadro é um quadro também muito bom, porque ele mostra como que a perda sanguínea se relaciona com as alterações de pulso, pressão, perfusão e com o grau do choque. Percebam que uma paciente que sangra de 500 a 1.000 ml num pós-parto vaginal, e essa paciente já entra no diagnóstico de hemorragia pós-parto, ela vai manter um nível de consciência normal, uma perfusão normal, um pulso normal, uma pressão normal. Mas é uma paciente que, por definição, apresentou hemorragia pós-parto. Já os pacientes que têm perdas maiores, né, maiores do que 1.000 ml, essas sim já vão começar a apresentar alguma alteração de pulso e pressão, e são pacientes que já têm um risco maior de necessidade de transfusão. Hemorragias maciças vão levar a um quadro de choque grave, né, com taquicardia, pulso acima de 120, pressão abaixo de 70, palidez, frieza de pele, sudorese, e possivelmente vão precisar de transfusão maciça. Nesse quadro, que aí é um quadro interessante até para a gente ter nos diversos setores do hospital, da maternidade, o pior critério clínico é aquele que define o grau do choque. Então, a paciente está bem, não está sentindo, assim, não está com nenhuma queixa específica, mas está com um pulso de 120 e teve um sangramento aumentado, essa paciente está com grau de choque moderado. Tá? Sim. Uma outra coisa que a gente também precisa falar nesse momento é sobre o índice de choque, que é uma ferramenta muito utilizada no manejo das pacientes que estão com hemorragia. Não só hemorragia puerperal, mas é utilizado bastante no trauma. O índice de choque é a divisão da frequência cardíaca pela pressão sistólica. Se o resultado dessa divisão dá maior do que 0,9, a gente já entende que essa paciente tem um risco de transfusão maciça. Para simplificar, a gente pode considerar índice de choque maior do que 1. Se a paciente tem um índice de choque maior do que 1, é uma paciente que tem um risco aumentado para transfusão. Então, imaginem o quantas pacientes que a gente já viu em plantão que estava com um pulso de 100, uma pressão 9/6. Sangrou, pulso de 100, pressão 9/6. É uma paciente que já tem um índice de choque maior do que 1. Né? Então, são pacientes que têm um potencial de complicação maior. Como eu já estava falando, né, o índice de choque, ele vai nos levar à interpretação quanto ao risco de transfusão, né? O índice de choque maior do que 0,9 tem esse risco de transfusão, a gente já deve fazer uma abordagem agressiva, se não for um serviço de referência, providenciar a transferência e hemotransfusão. Índice de choque maior do que 1,4, a gente já deve abrir um protocolo de transfusão maciça. E o índice de choque maior do que 1,7, uma paciente que tem altíssimo risco de resultado materno adverso, e aí a gente também deve ter uma abordagem agressiva ainda mais, né, imediata, e abrir o protocolo de transfusão maciça. As hemorragias puerperais, as causas de hemorragia são usualmente classificadas em 4 T's, né? São ditas como as causas de 4 T's. A principal delas é a atonia uterina, né? O tônus, que é o primeiro T, responsável por cerca de 70%. A segunda é o trauma, segundo T, que aí a gente classifica nesse T as lacerações, hematomas, ruptura uterina. Tecido corresponde a 10%, e aqui a gente tem as retenções placentárias e o acretismo. E trombina,
responsável por só 1%, e aí aqui a gente tem as coagulopatias. Bom, agora sim eu vou falar do manejo da hemorragia pós-parto. E aí eu separei esse manejo nesses quadrinhos, né? Medidas iniciais, manejo medicamentoso, ressuscitação hemostática, manejo não cirúrgico e cirúrgico. Vou dar uma pincelada no manejo de transfusão, bem rápida, e aí vamos falar de cada um deles. As medidas iniciais, né? Quando você se depara com uma paciente com hemorragia pós-parto, a primeira coisa é pedir ajuda. Chama o obstetra ou clínico do plantão, chama a equipe de enfermagem, chama a equipe do centro cirúrgico, se for o caso, iniciar uma oxigenação e melhorar a perfusão da paciente, avaliar a posição dela, né? Se for uma paciente gestante, colocar em DLE, mas se não, pôr na posição de Trendelenburg, providenciar 2 acessos venosos de grande calibre, né, pelo menos um 18, né, 18, 16 ou 14, e instalar oxigênio, catéter de O2 a 3 litros por minuto. E aí o obstetra, que geralmente no nosso meio é o obstetra que faz isso, vai fazer a primeira manobra, que é a manobra de Hamilton, que é a compressão uterina bimanual. É uma forma transitória de controle do sangramento, né? É importante que para realizar essa manobra você garanta que a bexiga está vazia, senão vai gerar ainda mais desconforto para a paciente. E junto dela providenciar também o início dos uterotônicos. E aí a gente também já vai providenciando a ressuscitação hemostática, que aí a primeira coisa que vai ser feita são a infusão de cristalóides. Deve-se preferir cristalóides a coloides. E uma coisa que a gente tem cada vez mais recomendado é a infusão cuidadosa de cristalóides. Não é só colocar 1.000, 2.000 ml de soro de uma forma desorganizada e sem reavaliar se a paciente ainda está precisando daquela infusão, se aquela infusão está surtindo efeito para aquele momento. Então, o ideal é que você reavalie a cada 250 a 500 ml de solução de cristalóide infundida. Após 1.000 a 1.500 ml de cristalóides, se ainda persistir um sangramento vaginal importante, é indicado a transfusão. Essa tabelinha eu tirei da recomendação da Sociedade Mineira de GO, e aí eles colocam, né, qual o índice de choque e qual o manejo esperado para cada índice de choque. E aí o índice de choque maior do que 1 é indicado cristalóides mais hemocomponente. Isso depois de você ter feito as medidas iniciais, a reposição volêmica com cristalóides, não houve resposta, continua o índice de choque acima de 1, considere a transfusão. O manejo medicamentoso é feito principalmente com uterotônicos. O de primeira linha é a ocitocina, é uma droga amplamente utilizada, de fácil acesso na maior parte dos hospitais. Tem um início de ação muito rápido, né, em torno de 1 minuto, uma meia-vida de 3 a 12 minutos. Lembrando, mais uma vez, de que deve ser infundida lentamente, né, efeitos colaterais que podem acontecer, hipotensão, arritmias, retenção hídrica, quando utilizada em altas doses, e até edema agudo de pulmão. A gente também utiliza os derivados de ergot, geralmente por via intramuscular, vai ter um início de ação de 2 a 5 minutos e um pico de ação em 20 minutos. Lembrando que não devemos fazer em pacientes hipertensas, mesmo pacientes que tenham síndrome hipertensiva na gravidez, não sejam hipertensas crônicas. Por fim, o misoprostol, que é um análogo sintético da prostaglandina E1, a gente geralmente usa por via retal, e aí é importante frisar isso. O início de ação do misoprostol vai ser de 15 a 20 minutos. No protocolo, né, no fluxo do sequenciamento,
A gente, então, recomenda que você não espere que o misoprostol faça efeito para pensar o que é que você vai fazer depois, tá? Lembrem da hora de ouro, né? Então, a gente tem que garantir o controle do sangramento em até 60 minutos. Se você espera o misoprostol fazer efeito em 15 a 20 minutos, você já está perdendo aí um terço do seu tempo, tá? Então, colocou o misoprostol, né, chegou no nível do fluxo, você precisou iniciar o misoprostol, já vai pensando aí, se não resolver o sangramento, o que é que eu vou fazer depois? Né? E já deixa tudo organizado, encaminha paciente para o centro cirúrgico, enfim, se parar o sangramento antes de você iniciar o próximo passo, ok, cancela tudo, ótimo, a paciente resolveu, mas não espere o misoprostol não fazer efeito para pensar o que é que você vai fazer depois. E a gente também tem utilizado, já é bem estabelecida essa conduta por reduzir mortalidade materna por hemorragia, o ácido tranexâmico, que é um antifibrinolítico, e aí a gente deve iniciar, tão logo você diagnostique a hemorragia puerperal, na dose de 4 ampolas. Esse, então, é um resumo, né, do fluxo, mas eu vou detalhar isso mais na frente. Você faz a massagem uterina bimanual, ocitocina, e aí você primeiro faz uma ampola lento, lembre-se que é lento, em 3 minutos, seguido de 20 a 40 unidades no soro de 500 ml, em bomba de fusão contínua a 250 ml hora. E a seguir, você faz a metilergometrina, evitar em pacientes que tenham quadros hipertensivos, e após isso, o misoprostol. E tão logo você diagnostique o sangramento, acrescentar também o ácido tranexâmico na dose de 1 grama EV lento em 10 minutos. Dando seguimento, né, eu vou falar então agora sobre o manejo não cirúrgico, né? Então, a paciente fez o manejo medicamentoso, não respondeu, o que é que a gente pode utilizar para controle de sangramento? A gente pode utilizar o balão intrauterino, que é um dispositivo que você coloca dentro do útero da paciente, insufla de 300 a 500 ml de soro fisiológico morno para deixar o balão repleto, e aí o balão vai atuar fazendo uma pressão intrauterina acima da pressão arterial sistêmica, a compressão das artérias uterinas e o estímulo a contrações uterinas. Isso vai levar ao controle do sangramento. É indicado quando há falha dos uterotônicos, é um controle temporário, mas também pode atuar como tratamento da hemorragia. O uso dele deve ser de no máximo 24 horas, lembrar de fazer antibiótico profilático, e aí pode ser prescrito a cefazolina de 8 em 8, e de manter a ocitocina durante o uso do balão. Existe o balão industrial, né, o balão de marca, digamos assim, que é o balão de Bacri, que é esse daqui, mas a gente também pode confeccionar o balão utilizando sonda de Foley e camisinha sem lubrificante, né? A confecção é bem fácil. Então, o ideal é que nas caixas de hemorragia pós-parto, que a gente monta para assistência mais rápida dessas pacientes, a gente já coloque o material para confecção de balão e que a equipe tenha o treinamento para confecção de balão nas situações de hemorragia. Tenha o treinamento, né, para a confecção do balão. Uma outra coisa que a gente também pode lançar mão no manejo não cirúrgico é o uso do TAN, que é o traje anti-choque não pneumático. Boa parte das maternidades do Ceará tem o TAN disponível. É uma vestimenta de neoprene, que é o material que é utilizado em roupas de mergulho, e é uma vestimenta toda segmentada, né? Tem 6 segmentos. A gente coloca na paciente sempre do segmento 1 ao segmento 5, ao segmento 6, desculpa. E aí, o objetivo do TAN é levar uma redistribuição de fluxo sanguíneo, né? O paciente está sangrando bastante, o fluxo está todo concentrado aqui na parte dos membros inferiores. Quando você instala o TAN, esse fluxo é redirecionado para os órgãos nobres.
E aí ele é especialmente útil nas pacientes que estão com instabilidade hemodinâmica ou com sangramento vultuoso, iminência de choque hipovolêmico. É muito útil para transferência, né? Pacientes que não tiveram um quadro de hemorragia num local que não tem não é um serviço de referência para pacientes de maior risco, elas podem, então, ser colocadas no TAM para transferência. Ele também é interessante porque possibilita a abordagem tanto abdominal, que aí você abre esses segmentos superiores, quanto para a abordagem perineal, né? E aí você mantém o uso do TAM para poder fazer essas abordagens. O TAM, uma coisa que é muito importante a gente entender dele é que, uma vez colocado, ele não pode ser retirado de maneira súbita. Existem os critérios para retirada do TAM. O paciente tem que estar hemodinamicamente estável, devidamente monitorizada, no local em que ela tenha condições de ser reabordada se necessário. E aí a gente vai retirando segmento por segmento, né? Cada segmento é retirado com intervalo de 20 minutos, então é um processo demorado. Então, as maternidades que têm TAM, elas têm o TAM para haver uma troca no momento da transferência. Então, a paciente que chega na maternidade, por exemplo, na maternidade escola, a gente tem um TAM lá na emergência. Chega uma paciente do interior transferida com TAM, a gente vai entregar o nosso TAM da emergência para a ambulância e a ambulância vai embora. O TAM que veio na paciente fica nela, tá? E aí vai ser retirado quando houver indicação para tal. Então, o TAM, ele é um dispositivo da rede de saúde, ele não pertence ao hospital, ok? Com relação ao manejo cirúrgico, a gente pensa em cirurgia em caso de hemorragia, né? E talvez a primeira coisa que venha à cabeça seja a histerectomia. Muitas vezes, até na situação de desespero obstétrico, que eu falei no início, você pensa, tá sangrando, não resolveu, fez a ocitocina, fez o balanço, vamos fazer logo a histerectomia. Não é bem assim. A histerectomia é uma cirurgia de maior morbidade, que vai levar a uma perda sanguínea maior. Então, inicialmente, a gente deve tentar fazer manejo cirúrgico menos invasivo, digamos assim, ou menos que não leve a uma. Então, o que me vê agora seria castradora, né? Você tirar o útero da paciente, ela vai perder a capacidade reprodutiva dela, enfim. Então, para poder falar das suturas compressivas, inicialmente eu quero mostrar isso daqui, ó. Existe uma divisão anatômica do útero em setor 1 e setor 2. Essa divisão anatômica é com relação à vascularização desses setores, né? O setor 1 é vascularizado principalmente pelas artérias uterinas e ovarianas. O setor 2 vai ter aquela vascularização mais complexa, cheia de anastomoses. E aí, você imaginar essa divisão do útero em setor 1 e setor 2 vai ajudar a programar qual é o melhor tipo de sutura a fazer naquele caso. A gente tem a sutura de Belint, que é uma sutura feita com uma agulha grande, um fio longo, geralmente o Vicryl 0. A gente precisa fazer uma esterotomia, como se fosse cesárea, e aí você faz os pontos para formar essa alça, né? Acima ao longo do útero. Essas duas alcinhas. E aí, quando você fecha o Belint, né, que dá o nó, o útero fica com esse aspecto. Também podemos fazer a sutura de Heyman, que é semelhante à sutura de Belint, mas aí você não precisa fazer a esterotomia. E a sutura de Shaw, que é uma sutura que fica assim em formato de quadradinho, você une a borda anterior e posterior do útero. Cada uma dessas suturas tem os pontos as situações em que elas são
mais benéficas. E esse quadro resume mais ou menos isso. Sangramentos de corpo uterino, né, por causa de atonia, por exemplo, o Belint e a sutura de Heymann é excelente. Também você pode optar por fazer a ligadura de artérias uterinas, que aí você vai estar ligando a artéria que é responsável pela irrigação daquele setor. O show não vai ser tão legal, né? A eficácia vai ser boa, mas não é excelente como Belint e Heymann. Já sangramentos de corpo uterino setor 1 por acretismo, o show pode ser mais eficaz, porque aí você vai estar fazendo a hemostasia daquele sítio de sangramento. O show é uma sutura mais específica ali no cantinho, né, que está sangrando. Belint e Heymann podem ter uma eficácia boa, mas não é tão legal quanto o show. Já sangramentos do segmento inferior do útero, cérvix, parte superior da vagina, o que é que vai ter uma excelente eficácia? O show e a ligadura vascular seletiva baixa, né? A Belint, Heymann e a ligadura de uterinas não vai ter uma eficácia tão boa. Já falei um pouco das ligaduras vasculares, né? As ligaduras que são possíveis são as ligaduras de uterinas, ovarianas e hipogástricas. A ligadura de hipogástrica é uma ligadura mais difícil, que exige uma capacidade técnica mais apurada. Então, se você não tem destreza em realizar, num curto espaço de tempo, uma ligadura de hipogástrica, e essas duas outras não resolveram, talvez seja melhor ir logo para a esterectomia. Com relação à esterectomia, eu já falei, né? Uma cirurgia de maior morbidade, uma perda de sangue maior, e aí, geralmente, se prefere fazer a esterectomia subtotal pela rapidez da técnica. Pode ser uma cirurgia salvadora, sim, se indicada oportunamente, mas quando se retarda muito a realização da esterectomia, você aumenta a morbidade da paciente. Por fim, aí vou agora para a última parte da aula, né, eu vou falar sobre o sequenciamento. Mais uma vez, aquela figurinha que representa o trabalho em equipe, né? Todos nós somos pecinhas de quebra-cabeça que, funcionando de uma forma harmônica, vai trazer muito benefício para a paciente. Queria falar sobre o código rojo, que é o código vermelho, né? Um código que fala sobre a organização da equipe para manejo de HPP, né? Ele dá o norte para como essa equipe vai se organizar. Esses próximos slides, os próximos 3 slides, é um fluxograma que a gente está confeccionando, eu junto com o doutor Homero, Mariana, doutora Denise Bruneta, doutora Luciana, que é a diretora do EMOSSE, e ele junta o protocolo do código rojo com o protocolo que a gente já usa na MEAC, recomendações da OPAS, um mix aí de tudo, tá? Então, a gente tem, então, uma paciente que está com sangramento importante, aí eu já falei lá do diagnóstico de HPP, estimativa de perda, mais uma frequência cardíaca acima de 100. A Emilce é uma paciente que está sangrando muito, mas o pulso dela está 90. Eu vou deixar de abrir o protocolo? Não, não deixe de abrir o protocolo. Se você, pela sua estimativa, considera que aquela paciente teve um sangramento maior do que 500 ml, inicie o protocolo, tá? Mas, para fim de organização de fluxo, né, até porque a gente precisa delimitar isso dentro de uma instituição, o protocolo está assim, sangramento importante, mais uma frequência cardíaca maior do que igual a 100. A primeira coisa que se faz, pedir ajuda. E aí, no manejo dessas pacientes, a gente recomenda que seja organizada uma equipe de pelo menos 4 integrantes, que vai ser o coordenador, o ajudante 1, o ajudante 2 e o circulante. Não necessariamente o coordenador tem que ser médico, pode ser um enfermeiro obstetra. Não necessariamente o ajudante 2, o circulante tem que ser técnicos ou enfermeiros, pode ser que seja um obstetra com um residente, uma enfermeira e um técnico, ou um obstetra e 2 enfermeiras e um técnico, ou um obstetra, 2 técnicos e uma enfermeira, enfim. O importante é que existe essa equipe mínima de 4 pessoas. Todas essas ações, elas são realizadas de forma imediata e simultânea. Então, o coordenador vai se posicionar aqui na paciente, vai assumir essa posição, né,
com relação ao leito da paciente. E aí ele vai fazer a compressão bimanual, vai estimar a perda, vai procurar descobrir quais são as possíveis causas para a hemorragia, calcular o índice de choque, distribuir as funções, fazer a sondagem vesical de demora, porque é ele que está aqui do lado da paciente, e indicar os procedimentos necessários. Já o ajudante 1 vai ficar aqui nessa posição, ele vai ficar com a prancheta, com a prescrição lá da MEAC, que a gente tem a nossa prescrição padrão de hemorragia, e vai ficar registrando tudo. Vai registrar, informar a pressão, frequência cardíaca, a saturação de O2 a cada 5 minutos, sempre que o coordenador pedir. Vai ficar verificando a pressão, a temperatura da paciente para prevenção de hipotermia, instalar o O2 suplementar, posicionar a paciente em DLS gestante e Trendelenburg, vai registrar e informar os tempos e sequências de eventos, prevenir e tratar a hipotermia, que eu já falei, e tranquilizar a paciente. Ele está aqui do ladinho da cabeça da paciente, tá? O ajudante 2 vai ficar nessa posição, ele vai cuidar dos acessos e das infusões de medicação. Então, ele funciona o acesso, funcionou o acesso, aí ele já vai colher os exames, que aí ele tem que colher 2 tubos roxos, um azul e uma seringa heparinizada, já vou falar quais são esses exames. Iniciar a infusão de cristalóides, iniciar a infusão de ácido tranexâmico e administrar as outras medicações do protocolo, conforme a orientação do coordenador. Já o circulante, ele vai ter uma posição volante, ele vai ficar responsável por pegar a caixa de hemorragia e abrir, e aí lá na MEAC a gente tem, em setores estratégicos, uma caixa de hemorragia pós-parto com todas as medicações que possam ser utilizadas, ocitocina, transamin, ergotrat, misoprostol, com os tubos necessários para a coleta de exame, material para fazer balão, manta térmica, tudo dentro da caixa, e quem vai pegar essa caixa e abrir é o circulante. Ele vai separar os materiais e medicações, identificar os tubos, ligar para o laboratório para a agência transfusional, solicitar os exames, e aí aqui a gente tem um adendo. No protocolo da OPAS, eles recomendam já deixar um exame, uma solicitação de exame feita com esses exames padrões, né, HB, plaqueta, TAP, TPA, fibrinogênio, cálcio, lactato e gaso, com só o espacinho para colocar o nome da paciente. Então, quando você abre a caixa, já tem a prescrição feita, já tem o exame solicitado, né, a fichinha com a solicitação de exame, você só preenche com o nome da paciente e manda para o laboratório os tubos que foram coletados. Na MEAC, a gente solicita exames pelo sistema, então a gente sugere que tenha uma 5ª pessoa, e aí precisa ser um profissional médico, seja um plantonista, um residente, que vai lá no master solicitar os exames e solicitar a requisição de transfusão. O circulante também vai deixar preparado um balão intrauterino, se for necessário, vai fornecer as informações para o acompanhante, além de auxiliar o coordenador em procedimentos. Tudo isso que eu falei, então, é imediato e simultâneo, tá? Isso daqui vai tudo acontecer meio que de uma forma orquestrada. Em até 20 minutos, é recomendado que se façam essas ações. Instalar a ocitocina, instalar a metilergometrina, e aí você vai reavaliando. Parou o sangramento? Aí você prescreve a manutenção. Não parou o sangramento? Aí você prescreve, faz o misorretal. E essa bifurcação aqui é considerando maternidades do interior, aí que não tem obstetro, que o parto foi só com o enfermeiro. E aí as próximas condutas podem precisar de abordagem cirúrgica. Então, se o serviço não tem obstetra, deve-se entrar em contato com a central de leitos via regulação para encaminhar essa paciente para um serviço de referência. Durante a transferência, considerar o uso do TAM, considerar o uso do balão intrauterino, que é uma coisa que dá para ser feito num serviço de baixa complexidade. Lembrar de repetir o ácido tranexâmico, que você deve repetir em até meia hora, e lembrar de repetir a metilergometrina. Se o sangramento cessou, aí você prescreve a manutenção. Se não cessou, aí você segue para a curagem, e aí se
continua sangrando, você já vai ter que providenciar laparotomia, então considere nesse momento o TAM, considere o uso do balão, né, mas aí já vai pedindo sala no centro cirúrgico para, se por acaso for necessário, fazer uma laparotomia. Lembrar de repetir o transamin e a metilergometrina, fazer a sutura de, caso não resolva, né, a gente pode partir para a sutura de Belint ou para as outras técnicas de sutura conforme o sítio de sangramento. Não resolveu ligadura vascular, não resolveu histerectomia. E por fim, eu queria falar um pouco sobre a hemoterapia, né? Essa parte do fluxo foi confeccionado junto com a doutora Denise, tá? Então, a recomendação dela, após 1.000 ml de soro fisiológico, se o índice de choque for maior do que 0,9, e paciente continua com sangramento importante, mesmo que não tenha saído exames, você pode iniciar a reposição de plasma e hemácias na proporção de 1 para 1. Se após 4 plasmas e 4 hemácias, você faz 10 unidades de crio e uma dose de plaqueta se disponível, e você vai manter a reposição de plasma e hemácias até a estabilização e parada do sangramento. Quando os exames estiverem disponíveis, aí você faz a conduta conforme os exames, né? Plaqueta abaixo de 50 mil, transfunde plaqueta, TAP TTPA maior do que 1,5, transfunde plasma fresco congelado, e por aí vai. E lembrando que é importante repetir o laboratório após 1 hora do sangramento, porque o laboratório que a gente tem, que é aquele laboratório que você colheu lá, tão logo foi funcionado o acesso, é um laboratório que reflete uma perda inicial. Então, certamente vai haver uma piora dos padrões hematimétricos dessa paciente após 1 hora, e aí é importante repetir o laboratório após esse tempo. Essa é a prescrição da MEAC. Para quem não é da MEAC, ela é um plano terapêutico que pode ser acessado pelo site, pela internet. Eu fiz aqui só algumas ressalvas, que na sequência do plano terapêutico, a gente vê aqui providenciar 2 acessos venosos periféricos, aí tem providenciar a solicitação e depois tem coletar exames. Então, só para lembrar que, ao se fazer os 2 acessos, já coleta os exames, tá? Lembrando que na MEAC a gente tem um protocolo padrão de solicitação do master, então na hora que você vai solicitar exame, você já pode selecionar lá protocolo 1, e aí já aparece todos esses exames aqui. Eu deixei em vermelhinho, né, porque no plano terapêutico está uma quantidade menor de exames, né, e eu coloquei bem direitinho quais são os exames que são solicitados no protocolo 1. Com relação à monitorização, né, foi colocado aqui de horário, né, a sugestão é que seja feito PA, frequência cardíaca e saturação de O2 de 5 em 5 minutos, e temperatura de 15 em 15, enquanto está nesse controle de sangramento. Cuidado para não retardar o início da ocitocina, querendo colocar primeiro o transamin, tá? Porque aqui na sequência a gente já vê o transamin no item 8 e a ocitocina só no item 10, mas isso deve ser feito de uma forma concomitante, ok? E no nosso protocolo, a metilergometrina também deve ser feita de forma concomitante à ocitocina. Acho que era isso que eu tinha para falar daqui. Bom, então, para finalizar, né, essas pacientes que têm hemorragia pós-parto, elas devem ficar sob observação rigorosa nas primeiras 24 horas, pelo risco de um novo sangramento. Então, se essa paciente teve uma hemorragia pós-parto, não é para resolver a hemorragia e mandar ela para o alojamento conjunto, em que ela vai ser menos vigiada. Se possível, deixa ela num leito de observação mais próximo da assistência, mais próximo da equipe. E aí não encaminhar esses pacientes para enfermarias ou quartos com pouca vigilância. E aí eu quero finalizar com essa imagem, né, que é o nosso objetivo, né, garantir que as famílias tenham assistência obstétrica adequada, que elas possam ir para casa com os seus, que eles possam ir para casa com os seus bebês felizes, satisfeitos. A gente
não pode negligenciar ou permitir que essas mulheres morram de causas evitáveis. Eu quero citar essa frase da ex-presidente da FIGO: as mulheres não estão morrendo de uma doença que não tem tratamento, elas estão morrendo porque as sociedades ainda não tomaram a decisão de que a vida de cada uma dessas mulheres vale ser salva.